Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: Coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Jesus subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia a todos, queridos irmãos e irmãs. Estamos na manhã de quarta-feira. Hoje, na primeira leitura, São João vai nos recordar que é preciso amar a Deus. E ele diz que quem ama a Deus, ama também o irmão. Ele traz essa pergunta, né? Como é que nós podemos amar a Deus a quem não vemos, se não amamos o irmão a quem vemos? Então a primeira leitura recorda o mandamento do amor que nós somos chamados a colocar em prática. A vocação do homem é o amor. É a vocação a se entregar no amor, procurando a felicidade do outro e assim encontrar a própria e verdadeira felicidade. São João da Cruz dizia: no crepúsculo da vida seremos julgados no amor. Então, como é que nós estamos praticando o mandamento da lei de Deus? Nós vamos ver Jesus caminhar sobre as águas, porque Ele é Deus e cheio do Espírito Santo. Quando Jesus inicia o seu ministério público, ele diz: o Espírito do Senhor está em mim. É o Espírito como dom de Deus, amor de Deus, que guia os passos de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, os discípulos estão aprendendo a acolher Jesus com fé e com amor. No final do Evangelho de hoje, São Marcos diz que eles não entenderam nada e que o coração deles estava endurecido. Ao longo do Evangelho de São Marcos, os discípulos vão crescendo na fé e o coração vai se abrindo à graça de Deus. No encontro com Cristo glorioso, misericordioso, ressuscitado, o coração deles se abre totalmente à graça de Cristo. Eles são capazes de enxergar Jesus com o olhar da fé. Nesta manhã, vamos pedir que o amor de Deus possa modelar o nosso coração, tirar a dureza do nosso coração, a nossa dúvida, a nossa ausência de fé. Irmãos e irmãs, vamos pedir que Jesus realize o impossível na nossa vida. Ele caminha sobre as águas do mar, porque para Deus nada é impossível. Ao longo do seu dia, mantenha esta frase para te ajudar na sua caminhada, no seu trabalho, nas suas dificuldades. Nós servimos ao Deus do impossível. Tendo o Senhor ao nosso lado, Ele vai nos proteger, nos guiar e nada irá nos faltar. Vamos pedir que o Senhor possa nos ajudar a lapidar a nossa fé e o nosso coração, para ter um coração limpo, puro, totalmente aberto ao Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.